A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos diante do segundo trimestre de 2021. Sim, cujo tema geral é Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desta lição é o pastor Elinaldo Renovato. E como nós vamos aprender com este trimestre abençoado? Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 1. E deu dons aos homens. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, ative o sininho da notificação, deixe aí o seu like. Toda semana estamos postando aqui comentários das lições e também o áudio do livro de apoio. Nem todas as pessoas têm um livro de apoio que acompanha a lição, então nós postamos aqui o áudio de cada lição para que você venha aprender mais acerca da escola dominical, para que no domingo pela manhã você esteja aí cheio de conhecimento acerca do tema a ser estudado. O textuário desta lição nos diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo de número 8. Verdade prática. Os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão, até que o noivo venha buscá-la. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 3 ao 8, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7. Amém? Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas com certeza você deve ler aí em sua casa. A introdução nos diz: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Neste trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à Igreja para que, com a graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que chegue à unidade da fé. Meus irmãos, como nós vamos aprender com este tema tão importante que é acerca dos dons? Sim, nós vamos entender, meus irmãos, que a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala de dons. E os dons, especificamente no Novo Testamento, estão divididos em 3 categorias: dons espirituais, dons ministeriais e dons de serviço. É isso que nós vamos estudar neste trimestre, a divisão desses dons, o significado de cada um, como nós devemos usar, como nós devemos buscar, o zelo que nós devemos ter para com os dons. Será um trimestre de muito aprendizado. O tópico de número 1 nos diz: os dons na Bíblia. Número 1, no Antigo Testamento. Meus irmãos, conforme eu disse, os dons na Bíblia estão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É interessante que os dons no Antigo Testamento era distribuído para os reis, profetas, sacerdotes, etc. Os dons eram dados apenas para os líderes, aqueles que estavam liderando, como por exemplo, Débora. Débora é uma mulher que tinha dons, ela era profetisa, ela era guerreira. Nós temos tantas pessoas como, por exemplo, Elias, que tinha um dom de curar. Eliseu também tinha um dom de maravilha.
tantas pessoas no Antigo Testamento, mas me chama a atenção é que essas pessoas no Antigo Testamento que tinham dons eram apenas os líderes. Não podia ser qualquer israelita. Não podia ser um servo, um escravo. Tinha que ser um líder. Agora, os dons no Novo Testamento é diferente. Por que é diferente? Porque os dons no Novo Testamento é para qualquer cristão. Sim, não há mais um grupo específico. Por exemplo, os dons é somente para os pastores, ou para os evangelistas, ou para os apóstolos, ou para os mestres. Não, os dons espirituais, os dons de serviço, os dons ministeriais, todos os dons que existem hoje na Bíblia são para qualquer cristão. Basta você crer, basta você buscar. Porque existem cristãos que não crê, existe cristão que não busca. Então, essa pessoa não vai ter nenhum dom, não é verdade? Existe aí os cristãos chamados de cessacionistas. Eles creem que os dons cessaram, que os dons foram apenas para a igreja primitiva, para a igreja do primeiro século, a igreja de Jerusalém. Mas os cristãos, especificamente os pentecostais, creem na atualidade dos dons espirituais, na manifestação do Espírito Santo, e por isso eles buscam e recebem. Para quê? Para usar, para a edificação da igreja, para a glorificação do nome de Deus, para a salvação de vidas. É para isso que servem os dons. Então, há uma diferença dos dons no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo era somente para os reis, profetas e sacerdotes. No Novo Testamento é para qualquer cristão. Número 3, uma dádiva para a igreja. A fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons, dividiremos esse assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios. Respectivamente, insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático. Meus irmãos, então, conforme eu disse na introdução, os dons espirituais, ou seja, os dons, estão divididos em 3 categorias: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Os dons ministeriais são 5. Nós vamos estudar isso no decorrer deste trimestre. O apóstolo, o evangelista, o profeta, o pastor e o mestre. São 5 os dons ministeriais. Os dons espirituais, nós temos aí 3 listas que falam acerca dos dons espirituais. Nós temos uma lista em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10, que é uma lista mais completa. É uma lista que fala acerca dos 9 dons que todos nós conhecemos. Nós temos aí a segunda lista em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que é um total de 8 dons. E nós temos uma terceira lista que está também em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 29 ao 30, que é um total de 7 dons. Esses aqui, essas 3 listas, são os dons espirituais. E nós temos também, meus irmãos, uma lista que fala acerca dos dons de serviço, o diaconato, né? O auxiliar, aquele que vai fazer o serviço na igreja. Então isso é muito importante você entender as 3 categorias dos dons no Novo Testamento. O tópico de número 2 vai nos dizer os dons de serviço espirituais e ministeriais. Número 1, dons relacionados ao serviço cristão. Essa lista, meus irmãos, está em Romanos, capítulo de número 12.
O apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando-a de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente, assim como um membro do corpo humano depende dos outros para exercer a sua função. Na igreja, necessitamos uns dos outros para o fortalecimento da nossa vida espiritual e comunhão com Cristo. Meus irmãos, isso é muito importante. Nós somos membros que fazemos parte de um corpo, que é a igreja, cuja cabeça é Cristo. Nenhum membro pode desprezar o outro. Nenhum membro pode se sentir superior ao outro. Só porque você tem tal dom e o fulano tem outro dom, ou às vezes porque você tem vários dons e o membro não tem nenhum dom, não podemos nos sentir autossuficientes, superiores. Não, meus irmãos. Nós temos que usar esses dons para a edificação do corpo de Cristo, a igreja invisível. Sim, é para isso. A igreja, ela é como o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Como assim? Você sabia que uma pessoa que tem um dom de interpretação de línguas, ela não pode usar esse dom se não houver o dom de profecia? O dom de variedade de línguas? Da mesma forma, o dom de interpretação das línguas precisa das línguas estranhas. Então, assim é a igreja. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, e é dessa forma que vai haver a comunhão na igreja, nenhum desprezando o outro. O que seria do dom de interpretação de línguas se não fosse o dom de variedade de línguas? Como que a pessoa que tem um dom de interpretar vai interpretar se não tem aquela que tem um dom de variedade de línguas? Não é verdade, meus irmãos? Então, um depende do outro. Assim é na igreja do Senhor Jesus. Número 2. Conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essas foram as palavras do apóstolo São Paulo, dizendo que nós não venhamos ser ignorantes concernente aos dons. O que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa sem conhecimento. É uma pessoa que não sabe nada acerca daquele assunto. Então, Paulo está nos exortando para que nós não venhamos ser ignorantes concernente aos dons. Nós temos que estudar os dons. Temos que saber acerca dos dons. Como buscar, como usar. É por isso que você vê muitas igrejas pentecostais que mais causa escândalo do que edifica. Por quê? Porque não sabe usar os dons espirituais. É como a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha todos os dons, mas elas não sabiam como usar os dons espirituais. É por isso que Paulo escreveu uma carta para aquela igreja, explicando aos irmãos como usar. Então, meus irmãos, não podemos ser ignorantes quanto aos dons espirituais. Nós temos uma lista aqui, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8 ao 10, que é uma lista mais completa, que fala acerca dos 9 dons. Dons de curar, dons de operação de maravilha, dom da fé, dom de discernimento de espírito. Nós temos esta lista aí que vai falar acerca de cada um. E nós, como cristãos pentecostais, devemos saber qual é a utilidade de cada um desses dons. Devemos saber como buscar. E nesta lição de número 1, meus irmãos, pelo qual nós estamos dando introdução a este trimestre, nós precisamos incentivar os alunos, a todos, a não apenas estudar acerca dos dons, mas buscar também. Hoje as pessoas querem estudar muito acerca dos dons, mas não querem buscar, não querem pagar o preço. Ei, os dons não cessaram. Os dons continuam até os dias de hoje e vai durar até o arrebatamento da igreja. Nós temos que estudar acerca dos dons,
mas não ficar apenas no estudo. Precisamos buscar. O número 3 nos diz acerca dos dons ministeriais. Meus irmãos, esta lista dos dons ministeriais está em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Conforme eu disse, são 5. Os dons espirituais, temos 3 listas. Uma tem 7, outra tem 8, outra tem 9. Mas os dons ministeriais têm apenas uma lista, que são 5. O pastor, o profeta, o evangelista, o mestre e o apóstolo. Cada um tem uma função. O pastor, ele pastoreia. O profeta, ele profetiza a palavra. O mestre, ele ensina. O evangelista, ele evangeliza. E o apóstolo, ele funda igrejas. Cada um desses dons ministeriais tem uma função. Da onde surgiu esses dons ministeriais? Do Antigo Testamento. Todo mundo sabe que o Novo Testamento é uma luz do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é uma sombra e o Novo Testamento é uma luz, né, que joga para o Antigo Testamento, ou seja, tudo que há no Novo Testamento foi tirado do Antigo. Todo mundo sabe disso. E esses 5 dons ministeriais foi tirado do Antigo Testamento. Da onde? Arão, o sumo sacerdote, e os seus 4 filhos, que eram sacerdotes. Ali nós temos os 5 dons ministeriais. Arão, que era o sumo sacerdote, o principal, e os seus 4 filhos, que eram sacerdotes. Dali foi tirado, meus irmãos, os 5 dons ministeriais. É esses dons aqui que vai dirigir a igreja. Não é os dons espirituais que vai dirigir a igreja. É os dons ministeriais. Não são os dons de serviço que vai guiar a igreja. Não é uma irmã que tem um dom de profecia aí que vai dizer para o pastor, porque ela teve uma revelação, uma visão, o que ele deve fazer, como ele deve agir. É os dons ministeriais. Porque era Arão e seus filhos que cuidavam do tabernáculo, que faziam o culto. Nem mesmo Samuel, ou seja, nem mesmo Moisés, poderia falar para Arão, olha Arão, é assim, dessa forma. Não, Deus já estabeleceu a lei da cerimonial, a lei concernente ao tabernáculo, para que Arão e seus filhos viessem cultuar ao Senhor ali, oferecer os sacrifícios. Era eles que guiavam o povo de Israel. Então, meus irmãos, esses 5 dons ministeriais foi tirado dali. Amém? Um desses 5 dons vai ser o líder. Às vezes pode ser o apóstolo, às vezes pode ser o mestre, às vezes pode ser o pastor, às vezes pode ser o evangelista, às vezes pode ser o profeta. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 3. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. É muito importante você ler 1 Coríntios capítulo 12, né, do versículo 1 em diante, para que você venha entender melhor acerca dessa igreja de Corinto. Amém? O número 1 nos diz, os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais cessaram no primeiro século, é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Meus irmãos, os cessacionistas, conforme eu já li aqui, que são aquelas pessoas que creem que os dons cessaram, em um ponto eles têm razão, porque existe verdadeiramente hoje cristãos que creem, né, serem superiores uns aos outros, que acham que são melhores do que os outros só porque tem um dom espiritual ou tem vários e o irmão não tem. Isso é uma verdade, mas ele não pode generalizar, porque existem cristãos, como por exemplo o apóstolo São Paulo,
que tinha todos os dons espirituais, ele se sentia inferior aos demais. Ele se rebaixava, ele se humilhava. Então, existem cristãos hoje também que têm muitos dons espirituais e, mesmo assim, não se sentem soberbos, orgulhosos, superiores aos outros. Não é verdade? Então, existe sim aqueles cristãos que são humildes. Mas, meus irmãos, os dons são importantes. São muito importantes para a igreja. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela teve um crescimento assustador por causa dos dons espirituais. As pessoas eram curadas, eram libertas imediatamente. As pessoas viam sinais e maravilhas por causa dos dons espirituais. Precisamos buscar, precisamos, meus irmãos, aprender mais acerca deste assunto e buscar com zelo os melhores dons, porque os dons são importantes. Número 2, diversidade dos dons. O que mais nos chama a atenção na lista dos dons representados por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas, simultaneamente, a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado estes 9 dons por serem adequados à situação que havia em Corinto. Meus irmãos, conforme o número 2, fala acerca da diversidade dos dons, nós temos uma lista bem completa, que é a mais conhecida, que fala acerca dos 9 dons. Mas conforme aqui o comentarista, ele acredita que aqueles 9 dons estão mais relacionados àquela igreja em específico. Aquela outra lista de outros 8 dons estão relacionados àquela outra igreja. E a terceira lista de 7 dons estão relacionados a outra igreja. Então, não é porque esses 9 dons aqui são completos, é porque Paulo estava escrevendo de acordo com cada igreja, porque ele queria ensinar as igrejas a como usar os dons. E como Paulo era um pastor que tinha o seu coração no rebanho, ele sabia o nome de cada um. Basta você ler o último capítulo de Romanos, você vai ver ali Paulo fala o nome de cada um. Então Paulo sabia também quais eram as pessoas que tinham os dons. E por isso ele escreveu falando de cada um daqueles dons e ensinando eles. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que há uma diversidade de dons muito grande. Existem muitos dons espirituais. Existem aquelas pessoas que sonham e que realmente acontece o que ela sonhou, ela fala e é exatamente aquilo. Isso é um dom. Existem aquelas pessoas que têm visão. Elas fecham os seus olhos e elas começam a ter ali uma visão de Deus, ou até mesmo com seus olhos abertos, ela tem uma grande visão de Deus e ela passa aquela visão e é exatamente isso. Há uma diversidade de dons muito grande. Nós temos que crer. Existe sim muita meninice, existe sim muita carnalidade, existem muitas pessoas mentirosas em nosso meio, mas nós devemos crer que existem os verdadeiros. Sempre existiam os falsos e sempre existiam os verdadeiros. Não podemos desacreditar dos verdadeiros por causa dos falsos. Existe, meus irmãos, essa diversidade de dons aí muito grande. Amém, meus irmãos? E o número 3 vai falar acerca da autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. É interessante que às vezes a gente pensa, fulano de tal tem tantos dons, aquele fulano de tal, ciclana, não é verdade? Quem não já disse isso? É porque, meus irmãos, os dons espirituais são concedidos não por méritos humanos, não porque aquela pessoa é mais santa do que os outros, ou porque ela busca mais. É o Espírito Santo de Deus quem dá conforme ele deseja, para o que for útil.
Então, os dons espirituais não é dado por méritos. Amém, meus irmãos? Ele é dado conforme a medida do Espírito Santo, o seu desejo em conceder, em manifestar esses dons na vida de quem Ele quer. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Essa é a forma certa, correta de usar os dons espirituais, com humildade, com mansidão, principalmente com amor. Se a pessoa tem um dom espiritual e não usa com amor, de nada vale. Então, que nós venhamos buscar, meus irmãos, os dons, porque o tema nos diz: e deu dons aos homens. O Espírito Santo de Deus, ele deu dons aos homens. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, se o Senhor nos permitir. Na próxima semana estaremos aqui postando mais um comentário. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, no Facebook, no Telegram e também se inscreva em nosso canal. Amém?